Olá! Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o estudo das funções, trabalhando a função de primeiro grau, função linear e função constante. Então, começando com a função de primeiro grau, ela é toda sentença matemática definida por f de x igual a x mais b, em que o gráfico é uma reta, como os dois gráficos representados aqui. Nessa aula nós vamos usar a seguinte estrutura. Eu vou apresentar um pouco da teoria e intercalando com exemplos para facilitar o entendimento. Então agora a gente já vai para o exemplo 1, em que eu tenho o seguinte enunciado. Dada a função f de x igual a 2x mais 4, observe que é uma função do primeiro grau. Por quê? Porque satisfaz aquela sentença matemática do tipo ax mais b. Construa o gráfico da função. Para construir o gráfico da função, nós vamos utilizar uma tabela auxiliar em que eu vou atribuir valores para x e determinar y substituindo x na sentença matemática que define a função. Assim, nós vamos obter um ponto. Vamos fazer esse processo duas vezes, porque são necessários 2 pontos para poder fazer o gráfico da reta da função. O primeiro ponto, o primeiro x, eu vou substituir o valor x menos 1. Então, vai ficar no lugar de x, f de menos 1 é igual a 2 que multiplica menos 1, mais 4. F de menos 1 é igual a 2. Eu obtenho dessa forma x menos 1 e y 2. Importante, o valor x menos 1, ele foi atribuído, é uma escolha. Você pode escolher o valor que você quiser. Agora, o valor 2, ele foi calculado. Então, a partir do momento que eu escolho o x, eu substituo na função e eu vou obter o seu y correspondente. Tudo bem? E agora eu vou fazer o processo novamente, porque eu preciso de 2 pontos. E eu vou escolher um valor. X igual a 2. F de 2, substituindo, vai ficar 2 vezes 2, mais 4. F de 2 vai ser 8. Eu tenho, então, o ponto de coordenadas 2 e 8. Representando os pontos no plano cartesiano, o primeiro ponto, coordenadas menos 1 e 2, e o segundo ponto, coordenadas 2 e 8, eu traço a reta e eu tenho o gráfico da função com a sentença 2x mais 4. Agora, voltando para a teoria, ainda falando de função do primeiro grau, nós vamos falar um pouquinho dos coeficientes. Então, nós já sabemos que ela é definida pela lei de formação f de x igual a x mais b, em que a e b são coeficientes. O a é o coeficiente angular, também é conhecido como inclinação da reta, porque é a partir do a que nós vamos determinar a inclinação da reta, e também como taxa de variação. Para calcular o a usando a fórmula da taxa de variação, é a seguinte: a é igual à variação de y sobre a variação de x. A razão entre a variação do y e a variação do x. Ou seja, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Em que x1, x2, y1, y2 são coordenadas de pontos na reta da função, do gráfico da função. Nós vamos ver melhor no exemplo a seguir. Ainda falando do coeficiente angular, quando esse cálculo nós obtivemos como resultado um coeficiente angular maior do que zero, ou seja, positivo, isso implica que a função é crescente. Enquanto que, se esse a for menor do que zero, implica que a função é decrescente. Voltando nos gráficos apresentados no início,
nós temos o primeiro gráfico, função crescente, a maior que zero, e o segundo gráfico, função decrescente, a menor que zero, coeficiente angular negativo. Agora, falando um pouquinho do coeficiente b, que é o coeficiente linear, também chamado de termo independente, porque ele fica sozinho, tá? Ele não acompanha o x, ele fica sozinho, por isso o termo independente. O b também, ele corta, ele vai interceptar o eixo y. Vamos entender de que maneira. Supondo x igual a zero, vamos substituir na função f de x a x mais b. Vai ficar f de zero é igual a que multiplica zero. A que multiplica zero vai dar zero. Então, f de zero é igual a b. Ou seja, nós temos o ponto coordenada x0 e yb, que corta, portanto, o eixo y exatamente no b. Se a gente pensar nos gráficos lá do início, a representação, o b aqui, cortando o eixo y, onde a reta que é definida pela função corta o eixo y, exatamente o ponto B. E aqui na outra, de maneira similar, é onde corta o eixo y. Agora vamos voltar lá no exemplo 1 e ver melhor como que fica essa parte da teoria então. Voltando no exemplo, dando continuidade. Letra B, determine o coeficiente angular. Quando você tiver que determinar o coeficiente angular e você já tem a função, a sentença, coeficiente angular é o valor numérico que acompanha o x. Ou seja, o coeficiente angular nesse caso é 2. A é igual a 2. Letrinha C. Determine o coeficiente linear. Da mesma maneira, se você tem a sentença matemática, o coeficiente linear é o termo independente. É o número que está sozinho. Nesse exercício, o b é 4. Letra D. A função é crescente ou decrescente? Nós temos que A é 2. O que foi falado? Quando A é maior, nesse caso, A2, A é maior que zero. Portanto, a função é crescente. E aí, eu tenho aqui representado o gráfico que nós fizemos já, lá na letra A do exercício, em que nós podemos localizar o B. Observe que o B é o ponto em que corta o eixo Y. Aqui o B. Tudo bem? De coordenadas 0 e 4, como nós vimos na teoria. Além do mais, essa função é uma função crescente, como o coeficiente angular demonstrou. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Agora, nesse exemplo, nós temos o seguinte enunciado. Sabendo que os pontos menos 4 e 6 e 1 e 1 pertencem a uma reta de função de primeiro grau, letra A, determine o coeficiente angular. Então, neste caso, eu não tenho a sentença matemática. Eu tenho os dois pontos que definem a reta que é de uma função de primeiro grau. Eu posso calcular o coeficiente angular pela taxa de variação. E é isso que nós vamos fazer. Então, aqui nós temos que A é a variação do y por x. Vamos nos pontos e definir os valores de x2, de x1, y1 e x2, y2. Porque a variação do y é x2 menos y1 dividido é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, vamos lá. Nos pontos, na verdade, você pode escolher. Eu vou definir da seguinte maneira. Que o ponto menos 4 e 6 é x1, y1. E o ponto 1 e 1 é x2, y2. E
agora, respeitando esses valores, eu vou substituir. Então, o y2 é 1 e o y1 é 6, fica 1 menos 6. O x2 é 1 e o x1 é menos 4, então vai ficar 1 menos 4. Feita a substituição, vamos prosseguir com o cálculo. 1 menos 6 dá menos 5 e 1 menos 4 vai dar mais 5. Eu tenho que o A é menos 1. Tudo bem? Letrinha A, determina o coeficiente angular. Ok. Letrinha B. A função é crescente ou decrescente? Eu ainda não encontrei a sentença matemática, mas eu já sei dizer se ela é crescente ou decrescente de acordo com o coeficiente angular. Nesse caso, o coeficiente angular, A é igual a menos 1. A gente então sabe que ele é menor que zero. Coeficiente angular menor que zero implica função decrescente. Tudo bem? Então, respondida a letrinha B. Letra C. Determina o coeficiente linear. Bom, a gente sabe que o coeficiente linear, eu posso olhar na função e ele é o termo independente, ou eu posso olhar no gráfico e ele é a ordenada do ponto que corta o eixo Y. Mas nesse caso, eu não tenho nenhuma coisa nem outra. Então, eu tenho uma forma de calcular, uma vez que eu possuo aqui o coeficiente angular e tenho pontos da minha função, eu vou substituir na sentença matemática que define qualquer função de primeiro grau e obter o coeficiente linear, que é o B. Então, vamos fazer isso. A gente sabe que a função é f de x igual a x mais b, mas eu posso escrever como y igual a x mais b, porque y e f de x são equivalentes. Tudo bem? Bom, agora eu vou substituir. Eu tenho a menos 1, que é o coeficiente angular que eu calculei, e eu tenho que colocar x e y. Eu posso usar o ponto menos 4 e 6 ou o ponto 1 e 1. Eu vou usar o menos 4 e 6, que fica melhor a distinção de y e x. Então, o x é menos 4 e o y é 6. Então, aqui de novo, poderia ser o outro ponto, tudo bem? Mais b. Observe que ao substituir, eu completei toda a sentença matemática e só ficou como incógnita a letra B, que é o coeficiente linear. Então, resolvendo agora essa equação, eu calculo o coeficiente linear. Tudo bem? 6 é igual a 4 mais B. O 4 vai passar subtraindo, operação inversa, 6 tira 4, eu tenho que B é igual a 2. E aqui eu tenho o coeficiente linear. Vamos para a letrinha D. Determine a função. Bom, como esse exercício ele vem já de várias etapas, na letra A eu determinei o coeficiente angular e na letra C eu determinei o coeficiente linear. Para escrever a função, basta substituir na sentença. Então, aqui eu tenho f de x igual a x mais b. F de x é igual, no lugar do A, menos 1, vai ficar menos x, e no lugar do B, mais 2. E a função daqueles dois pontos iniciais é a f de x igual a menos x mais 2. Tudo bem? E a última letrinha desse exemplo, né? Ficou uma atividade bem inicial, mas bastante completa. A letra E, para construir o gráfico. Bom, para construir o gráfico, eu vou usar um plano cartesiano. Eu poderia usar o próprio P aqui para começar o gráfico, ou eu posso começar pelos pontos. Eu tenho bastante elementos, eu vou usar os pontos. Tudo bem? Vamos representar ali o ponto menos 4 e 6. E representar o ponto 1 e 1. E aí, a reta que define o gráfico da função mx mais 2, ou o gráfico da função que passa por esses dois pontos. Tudo bem?
Importante, lembra que a gente viu aqui que essa função é decrescente? Olha aqui no gráfico mostrando que ela é decrescente. Mas tem mais uma coisa interessante, nós não calculamos o coeficiente linear, b igual a 2, e a gente não viu na teoria que o 2 é onde corta o eixo y? Então, nós vamos ali e confirmamos. Olha só, está passando exatamente no 2, que é o ponto de coordenadas 0, x e 2, y, né? E o 2, então, é o b. Perceba que a intenção dos exemplos, apesar de simples, é dialogar com a teoria, para exemplificar e deixar mais fácil a compreensão da teoria. Agora, eu vou avançar com um pouquinho mais de teoria. Nós vamos falar de raiz. A raiz de uma função do primeiro grau, que é quando a gente resolve, a gente iguala essa função a zero e resolve a equação. Também é conhecida como zero da função. E eu vou explicar por quê, tá? Bom, a raiz é onde intercepta o eixo x. Então, a gente não falou que o b, termo independente, coeficiente linear, é onde intercepta o eixo y? Onde intercepta o eixo x na horizontal vai ser a raiz, tudo bem? E ela é obtida quando a função fica igual a zero. Ou seja, ax mais b igual a zero. Se nós queremos determinar x, nós podemos isolar. Ax igual a menos b, o b, operação inversa para o outro lado da equação, x é igual a menos b sobre a. Muitas pessoas acabam decorando essa sentença. A raiz de uma função de primeiro grau é dada por menos b sobre a. No entanto, não há necessidade de decorar, porque basta você igualar a sentença zero e isolar o x, tá? Tanto faz aí o procedimento. Voltando naqueles gráficos iniciais da aula, onde está a raiz? Onde corta o eixo x, tudo bem? E agora, voltando nos exemplos que nós trabalhamos até o momento. No exemplo 1. O exemplo 1, lembra lá, era a função 2x mais 4. Vamos determinar a raiz dessa função? O que eu preciso fazer? Não preciso decorar aquela fórmula, basta igualar a função a zero. 2x mais 4 igual a zero. E isolar o x. 2x é igual a menos 4. X é igual a menos 4 sobre 2. X é igual a menos 2. E aí, para fechar essa ideia, nós pegamos o gráfico, aquele primeiro gráfico que a gente fez, que está aqui, e vamos ver onde está a raiz. A gente não falou que a raiz é onde corta o eixo y? Então, tem que cortar lá no menos 2. E é exatamente aonde está cortando. No x, menos 2, ponto, coordenada menos 2 e 0. Tudo bem? Bom, também vamos voltar no exemplo 2. O exemplo 2 foi dado 2 pontos em que nós encontramos a função. A função é f de x igual a menos x mais 2. Essa função foi calculada lá ao longo da resolução da atividade. E também nós vamos determinar a raiz. De que maneira, então? Igualando a zero. Menos x mais 2 igual a zero. Menos x é igual a menos 2, multiplicando por menos 1, os dois lados da equação, x é igual a 2. Novamente, eu vou recorrer ao gráfico que nós já fizemos dessa atividade, para mostrar que a raiz vai ser o ponto que intercepta o eixo x, onde corta o eixo x. E está cortando lá no 2 novamente. Então, aqui nós temos os pontos de coordenadas 2 para x e 0 para y. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de uma outra função, tá? Então, até agora, tudo que foi conversado foi sobre função do primeiro grau.
E agora eu vou falar da função linear. A função linear é uma função de primeiro grau também. A gente costuma dizer que é um caso particular. Por quê? Porque na função linear, b é igual a zero. Então, vejamos, naquela sentença f de x igual a x mais b, vai ficar f de x mais zero. É igual a x mais zero. Então, vai ficar somente f de x é igual a ax. Toda vez que você tiver uma função que só tem ax, você tem uma função linear. Tudo bem? Observações importantes. Essa função, ela sempre vai cortar na origem, porque o b é zero, não corta no b? Então, vai cortar no zero. No caso, vai cortar na origem, no ponto 0, 0. Sendo assim, a raiz também é x igual a zero. Então, sempre numa função linear, a raiz é zero. Sim? Voltando, agora eu vou apresentar dois gráficos, como eu fiz no exemplo anterior. Então, aqui eu tenho dois gráficos de uma função linear. É interessante também perceber que ele pode ser crescente ou decrescente. Então, aqui eu tenho exemplificado as raízes, como eu comentei. A maior que zero para a função crescente e A menor que zero para a função decrescente. Vamos aos exemplos. Exemplos. Eu vou apresentar, nos exemplos de função linear, o gráfico e a sentença matemática que define. Então, primeiro, eu tenho uma função f(x) igual a 5x. E aqui nós podemos ver que o gráfico dessa função, observe que só não tem b, né? b é zero, melhor dizendo, corta na origem, tudo bem? E é uma função crescente, porque olha aqui, o a é 5 e esse a é positivo, tudo bem? É maior que zero. Outro exemplo, f de x igual a x. O a vale 1, maior que zero, função crescente também. Novamente, cortando na origem, com raiz zero e b zero. E mais um exemplo, f de x igual a menos 2x. Tudo bem? Aqui nós temos o coeficiente angular menor que zero, por isso a função decrescente. Corta na origem, raiz zero. Observe que todos os elementos que eu falei lá na função de primeiro grau, eu consegui falar aqui. Consegui falar se ela é crescente, decrescente, consegui falar no coeficiente angular, se ele é positivo, se ele é negativo. Eu consigo dizer a raiz, mas no caso, na função linear, a raiz é sempre zero. Por quê? Porque ela passa na origem. Por isso que ela é um caso restrito, é um caso particular. Mas como ela tem uma grande recorrência nos fenômenos físicos, ou seja, a gente estuda muito na física, em outras ciências, é muito interessante a gente compreender que para a função linear vai garantir as mesmas propriedades que foram faladas para a função de primeiro grau. Tudo bem? E agora, já finalizando a nossa aula, eu vou falar um pouquinho da função constante. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que apesar da função constante, o gráfico ser uma reta, e eu ter colocado ela aqui juntamente nessa aula, ela não é uma função de primeiro grau. Por quê? Porque a função constante ela vai ser definida da seguinte maneira: f de x é igual a b. Observe que eu nem quis expor, mas o a é zero. Quer dizer, se o a é zero, 0 vezes x dá zero, não tem x. Não tem coeficiente angular, não dá para ser escrito da forma ax mais b. Então, não é uma função de primeiro grau. Tudo bem? A função constante, ela só tem o b. Lembrando que o b é um valor numérico, então a função constante é uma função que vai sempre dar o mesmo valor numérico. O gráfico é uma reta.
E essa reta vai interceptar o eixo Y no ponto 0B e ela é paralela ao eixo X. Então, aqui, alguns gráficos. Observe que o B corta ali no eixo Y, como, né, corta em todas as funções, e que essa reta é paralela ao eixo X. Ou seja, nunca vai cruzar o eixo X. Tudo bem? Vamos aos exemplos. Exemplo de função constante, aqui é a primeira função, f de x igual a 4. Para qualquer valor de x que a minha função possa assumir, sempre eu vou ter y igual a 4. Por isso, eu tenho representado uma reta paralela ao eixo x. Da mesma forma, um outro exemplo, f de x igual a 1. Ou ainda, f de x igual a menos 3. Nos três gráficos, a função é definida por uma reta paralela ao eixo x. Esse tipo de função recebe o nome de função constante. Bom, dessa forma, chegamos ao final da aula. O objetivo foi trabalhar a função do primeiro grau, que foi a maior parte da aula. Falamos da função linear, mostrando alguns exemplos, e também da função constante. Na função do primeiro grau, nós falamos da sentença matemática que define uma função de primeiro grau, falamos dos coeficientes, coeficiente angular, coeficiente linear, falamos de crescimento e de função crescente, função decrescente, e também falamos do zero da função, que é a raiz da função. Então, é uma aula bastante completa, com exercícios iniciais. O que são exercícios iniciais? São os exercícios necessários para a compreensão da teoria, tudo bem? Então, os exercícios que eu coloquei são exercícios que vão conversando com a teoria. Agora, você deve complementar com mais exercícios e aprofundar os estudos. Espero que vocês tenham compreendido. Estudem, bons estudos. Obrigada e até a próxima.